Tudo que foi dito até agora, nas duas apresentações anteriores, tem relação direta com a saúde mental e a mediunidade. Sejam as bases orgânicas, estruturais do nosso funcionamento cerebral, sejam as questões energéticas, sutis do corpo perispiritual e essa interface físico-etérica, como bem desenvolve o Dr. Décio nos seus livros. Tudo isso é uma base estrutural, funcional, conceitual, que diz respeito à nossa saúde física e mental. Porque não há, de fato, uma distinção entre saúde física e mental, né? O mental é corporificado e o físico responde a expressões psíquicas, conscientes ou inconscientes. Então a gente divide para fins de estudo, mas a gente não pode ser ingênuos, né, de achar que existem capítulos, gavetas realmente à parte no nosso todo físico, psíquico, espiritual. Então algumas coisas que eu vou falar aqui são desdobramentos, são outros aspectos também de algumas coisas que já foram ditas. A minha ideia na apresentação de hoje não era trazer assim muito conteúdo, uma palestra sem conteúdo, né? Vejam vocês, mas mais ideias centrais, conceitos chaves, ideias simples que a gente possa levar daqui sem esquecer. Analogias do nosso dia a dia com os quais a gente já está acostumado, já compreende, e aplicá-las, então, à questão da mediunidade, às questões sutis da nossa mente, do nosso funcionamento. Conceitos chaves, ok? Vamos lá. Nosso cérebro mediúnico. Como diz a espiritualidade, a mediunidade tem uma base orgânica. Nós somos preparados, quando aqui viemos reencarnar, com uma estrutura que favoreça ou não, que amplifique ou diminua esse potencial que, em última análise, é da alma, mas que tem uma organicidade, tem uma neurofisiologia, como foi visto, tem questões genéticas predisponentes que vão tornar o sujeito apto a desenvolver, a atuar, a vivenciar de maneira ostensiva a mediunidade, ou menos ostensiva, de modo mais sutil, no dia a dia, no fórum íntimo, como nós vamos ver. Então nós temos um cérebro que tem uma organização que vai favorecer na sua fisiologia, no seu eletromagnetismo, a percepção, a transmissão de ondas de pensamento de outras entidades, encarnadas ou desencarnadas, porque se o espírito está encarnado ou não, para o pensamento isso não faz muita diferença. E um conceito central, um desses conceitos centrais, importantes de entender e de aplicar à mediunidade, ao pensamento, às emoções, é o de neuroplasticidade. Porque antigamente se considerava o cérebro como um órgão fechado, digamos assim, né? Estruturado, não passível de transformações no seu funcionamento. E o que se vê é o extremo oposto. O cérebro é extremamente plástico, ele está sempre em transformação, na sua fisiologia, no seu modo de conectar as diferentes regiões cerebrais, os diferentes tipos de células que atuam ali, mas também na estrutura, com aumento de estruturas cerebrais, diminuição de estruturas cerebrais,
constantemente. A essa capacidade de modificação nós damos o nome de neuroplasticidade. E isso se interpõe à ideia de alguns anos atrás, algumas décadas atrás, que a genética era determinante para isso. Claro, a genética continua tendo um papel importante. Não é à toa que nós fazemos testes genéticos nas pessoas para identificar determinadas doenças, para prevenir outras, mas a genética é um teclado. É o teclado do computador. Atrás do teclado tem a epigenética, que é quem vai escolher as teclas do que vai ser escrito na nossa vida. É verdade, algumas vezes o nosso teclado está estragado, tem algumas teclas que a gente não consegue botar, não tem o cedilha, aí só vai o C mesmo, é a genética, né? Que dá algumas características e limitações da nossa existência, mas o principal são os fatores que escolhem as letras. No caso, o espírito, com a sua experiência pregressa, com as suas escolhas de vida, com as crenças que alimentamos e nutrimos, com o tipo de padrão de pensamento que nós temos, e nós vimos anteriormente aqui o papel do pensamento nessa orquestração celular, e os fatores epigenéticos do nosso ambiente, como nós vamos ver, o nosso entorno, a nossa família, nosso trabalho, as situações às quais a gente se expõe voluntariamente para aprender, para evoluir, para nos desenvolvermos. Esses fatores mudam o nosso cérebro. Tá, Paulo, mas a gente fala em neuroplasticidade e tal, mas e na prática? Como é que se lida com essa neuroplasticidade? Como é que a gente conduz esse cérebro, então, a ter mais saúde, né? A medicina começa a desenvolver, inclusive, ferramentas para atuar sobre a neuroplasticidade cerebral. Na psiquiatria, na medicina da dor, na neurologia, nós já utilizamos aparelhos, como esse apresentado aqui, que é o TDCS, que é um aparelho que estimula, através de correntes elétricas contínuas, determinadas regiões cerebrais, para que elas possam atuar com maior intensidade, com maior pujança. Por exemplo, paciente com dor crônica, com fibromialgia, certamente tem algumas pessoas com fibromialgia e dor crônica aqui nessa sala, em torno de 30%, né? Tem dor crônica. Nós atuamos sobre centros da dor, de maneira que o cérebro passe a inibir a dor de uma maneira mais intensa, diminuindo assim os sintomas do paciente. A gente faz com eletricidade colocada sobre o cérebro, sobre a cabeça, e estímulos elétricos vão modificando o funcionamento dessas estruturas responsáveis por sentir dor. Por depressão também. Quadros depressivos podem ser tratados com essa técnica, em que se colocam eletrodos no cérebro para, através da neuroplasticidade, mudar o quadro clínico do paciente. Porque agora a gente sabe, o cérebro muda, ele se transforma, ele é maleável aos estímulos que são dados. E na mediunidade, será que existe algo? Olha, nós temos tentado aí pesquisar, atuar, fazer algumas experiências, mas a medicina ainda não consegue, né, atuar sobre a mediunidade e favorecer ou inibir esses aspectos, mas certamente são desenvolvimentos do futuro. Nosso cérebro está constantemente online. Nós estamos a todo instante interagindo mentalmente com aquilo que sintonizamos. Essa sintonia, ela é programada, ela é modificada, ela é escolhida, ela é desenvolvida. E nós estamos constantemente em contato com ondas de pensamento que vêm de locais muito distantes, geograficamente falando, espacialmente falando,
e ao nosso redor, de encarnados, de desencarnados, e essas ondas atuam sobre a nossa plasticidade cerebral, modificando o funcionamento do nosso organismo, nos tornando mais felizes, mais inquietos, tristes, concentrados, inspirados, através dessas influenciações com as quais sintonizamos. Mas a ideia central é essa: estamos online. A nossa internet, de alguns é banda larga, de outros ainda é aquela discada de antigamente, né? Que ocupava a linha telefônica e caía quando alguém pegava do gancho. Um fiozinho de conexão ou uma banda larga que passam dados intensos e constantes, dependendo do teor, né? do tipo de sintonia que a gente estabelece. Então é um órgão em constante comunicação e interação. E aí a gente pergunta, tem que se perguntar: qual é o usuário e senha da nossa mente? A gente está com a internet livre, de livre acesso, como tem aí, né, nos shoppings, às vezes em locais públicos, qualquer um pode acessar? Ou quem acessa é quem a gente permite, a gente cuida desse espaço mental, desse ambiente intrapsíquico, e não deixa qualquer um acessar e desorganizar e atrapalhar e interferir? Se a gente tem esse cuidado com a nossa senha de casa, né, com a rede de Wi-Fi, que dirá o cuidado que devemos ter, o zelo, a precaução com a nossa casa mental? A gente, em termos de saúde, sabe que nós somos nutridos desde a infância por uma série de elementos que vão formar nossa constituição. E esses elementos são determinantes para a nossa saúde. Estamos falando aqui de saúde mental e espiritualidade. Se nós fôssemos uma plantinha como essa, em formato de cérebro, do que nós precisaríamos? Sem dúvida, a água da chuva, indispensável, sem ela não há o desenvolvimento da planta. O ar fresco, o vento, vai trabalhar em favor desse desenvolvimento. Uma planta num local abafado, sem ventilação, murcha, não se desenvolve. Algumas plantas vão precisar de mais sol, diretamente ou indireto, de ambientes mais quentes ou menos quentes, mas são variáveis que vão interferir e nutrir essa planta para o seu desenvolvimento. Ninguém duvida disso, é um conhecimento instintivo. E aqui a terra, né? Os sais minerais, os elementos que vão formar a seiva e, junto com os demais, compor a nutrição dessa planta para que ela tenha saúde. O nosso cérebro, nosso corpo, ele também é como se fosse uma planta, né? E ele precisa de elementos nutridores que vão fazer com que a gente tenha mais ou menos saúde mental, aqui no caso. A nossa biologia, nós somos um ser que se nutre a partir de elementos biopsico-socio-espirituais. Essas 4 fontes de nutrição exercem um papel sinérgico, complementar, e cada uma delas vai responder pelo grau de saúde ou de doença que nós vamos desenvolver. Tá? Na biologia, na parte mais orgânica, nós sabemos que temos vulnerabilidades, né? Genéticas, por exemplo. Temos um sistema imune que vai ser mais ou menos eficaz na nossa defesa, tanto das barreiras, dos agentes externos, quanto de nós mesmos, né? Porque existem doenças autoimunes, que é a desregulação desse sistema, né? Atacando células e órgãos de nós próprios. A neuroquímica cerebral, o grau de estresse a que a gente se expõe, que a gente aceita viver, que modifica toda a parte hormonal do indivíduo, modificando a sua saúde de maneira determinante.
a questão do uso ou não de medicamentos, das vacinas, enfim. Temos a questão psicológica, intrapsíquica, né? A nossa memória, a nossa capacidade de aprender, nossos comportamentos, personalidade, o jeito com que a gente lida com as emoções, as crenças que a gente tem a respeito de nós mesmos, do mundo, da vida, do porquê estamos aqui, das situações que vivenciamos, o porquê nascemos naquela família, enfim, todas as crenças e valores que sustentamos modificam a nossa estrutura cerebral. O contexto social, nosso background familiar, o afeto que recebemos na infância ou não, os traumas por que passamos na infância, as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, as tradições culturais modulam o nosso jeito de ser, a educação que recebemos. Isso tudo a medicina sabe. Mas o que André Luiz trouxe na sua obra, né, A Vida no Mundo Espiritual, que a gente desenvolveu nesse livro, Psiquiatria Iluminada, especialmente em relação às questões ligadas à saúde mental, é que o espiritual está envolvendo todos esses aspectos. Porque existe uma biologia espiritual, que é o nosso corpo perispiritual, são células, são organismos, tem uma fisiologia que interage com o orgânico. Nós temos uma psicologia espiritual, que é muito mais vasta do que a psicologia atual, de seres encarnados, que lembram-se apenas da infância e que vai terminar no túmulo. Nós temos encarnações infindáveis, que guardam memórias, tendências, sensações às vezes, valores, e que interferem, e que vêm à tona na encarnação atual, nos fazendo ter escolhas, ter atitudes, ter dificuldades. Então essa psicologia espiritual interfere na nossa saúde. Assim como temos um ambiente social espiritual, a nuvem de testemunhas, como chamou Paulo de Tarso, os nossos amigos espirituais, as bactérias e germens espirituais, o clima psíquico em que a gente vive, as interferências de padrão espiritual, a nossa proteção espiritual dos benfeitores, tudo isso são variáveis que vão interferir na nossa saúde. Então, saúde e a doença é muito mais do que uma questão meramente de organização fisiológica, não é? De questões orgânicas. Ela perpassa esse universo sutil que vai ser determinante para a nossa vida. Esse livro foi lançado em 2021, né, pela Brasil Editora, com o colega Carlos Durgante, reunindo então os principais elementos que André Luiz nos trouxe sobre essa realidade da nossa saúde mental a partir da ótica de um médico espiritual. Bom, nós recebemos inputs, entradas de informações que vão alimentar o nosso mundo interno, vão entrar na nossa mente, como se fosse um notebook. Nós temos uma entrada, aqui pode ser um USB, que é a nossa entrada visual. Tudo que nós vemos nos afeta, nós reagimos ao que nós vemos. A informação visual é processada na nossa mente para a gente lidar com a realidade. Aqui no HDMI, nós temos a audição, o que nós ouvimos interfere no que sentimos, no que pensamos. Nós temos uma entradinha aqui, que eu acho que é um cabo LAN, que é a afetividade que nos chega, o carinho dos pais, do companheiro, da companheira, das situações, o clima emocional das situações, nós percebemos, nós captamos, e isso entra em nós e é processado por esse cérebro mediúnico. E nós temos uma entradinha que é a da mediunidade. Todos nós temos essa entrada.
mais ou menos desenvolvida, mais ou menos ampla, como nós vamos ver. E por aqui entram os pensamentos, as emoções, as influências positivas e negativas que vão fazer parte do nosso mundo interior e com o qual a gente vai ter que lidar, sabendo ou não a origem, sabendo ou não se é, por exemplo, um pensamento, uma emoção vinda de nós mesmos ou vindo de outra consciência. Tal qual opera um notebook quando vai apresentar ali os aplicativos, rodar os programas, fazer o seu funcionamento intrínseco. Aqui, pessoal, é só para mostrar para vocês, esse é o videozinho que pode dar um play aí. Eu que dou o play aqui. Aqui mostrando para vocês, quando eu fui fazer essa apresentação aqui, eu fui pesquisar no maior banco de dados mundial de pesquisa médica sobre o que existe de pesquisa em mediunidade e saúde mental, tema da nossa apresentação aqui. Esse banco de dados reúne as principais pesquisas do mundo todo. Ele tem milhões de pesquisas dos últimos 30, 40 anos, não sei quantos anos. E vejam vocês que nós encontramos 12 artigos, 12 pesquisas sobre mediunidade e saúde mental. Isso é extremamente pouco. Extremamente pouco. Então, praticamente ainda não há na medicina pesquisas acadêmicas sobre mediunidade e saúde mental, e revisando os artigos, nós vemos que os brasileiros têm um papel importante. O Dr. Alexander Moreira tem uns 2 ou 3 artigos, Dr. Giancarlo também, de Juiz de Fora, 2 ou 3 artigos, e o Décio, nosso apresentador aqui do nosso evento, também participou de 2 artigos relacionados à saúde mental e mediunidade. Então, muitas das informações que nós temos são ainda de André Luiz e aguardam o avançar da ciência na compreensão desses processos. Bom, definição de Kardec de mediunidade: todo aquele que sente em algum grau qualquer influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Conhecemos essa definição, não é? O que nos faz todos participantes desse tema, desse conteúdo, porque a mediunidade em nós vai se expressar de uma maneira ou outra, obedecendo a características individuais e à estruturação orgânica que cada um tem. A maneira como cada um vem construindo o seu cérebro. Tá, isso a gente sabe. Mas a questão é o seguinte: e se eu não percebo que estou sob influência espiritual? E se eu não sei discriminar se é meu ou não é meu? A gente tem facilidade o tempo todo de fazer isso? Quem tem, por favor, levante a mão. Não, ninguém levantou a mão. Né? As coisas se misturam dentro de nós. Nós somos médios bastante imperfeitos. Estamos engatinhando, aprendendo, aproveitando essa encarnação, né, para exercitar essa experiência tão importante, tão rica para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, mas estamos aprendendo ainda. Então, muitas vezes, a gente não está consciente das influências que estamos recebendo. E isso tem implicação na nossa saúde. Vamos lá. Estamos ali processando o nosso mundo interno, com sentimentos, pensamentos, emoções, e somos como um notebook cheio de entradas de informação, cheio de entradas informacionais. Essas informações podem vir por texto. Que símbolo é esse aqui? Pode vir por Wi-Fi. Esse aqui, Bluetooth. Esse aqui, quero ver. É um anexo, né? E esse aqui,
o telefone. Quer dizer, são várias maneiras de chegar à informação dentro do computador, aqui dentro. Como é que elas chegam? Ao invés ali do Wi-Fi, a gente está captando pensamentos de outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Não é verdade? E nós temos ideias que são nossas, são genuínas, são intrapsíquicas, são da nossa alma, do nosso espírito. Mas nós também temos memórias conscientes e inconscientes destas ou de outras vidas, que chegam e às vezes determinam como a gente vai reagir a uma circunstância. Às vezes tem algum gatilho, alguma situação que dispara em nós uma personalidade antiga, que diante daquela situação específica mexe com a nossa maneira de ser e nós reagimos. Não é mais assim, eu não quero mais reagir assim, eu não sou assim, eu sei que isso não é o melhor. Mas existem diversas personalidades dentro de nós que ainda querem um espaço no palco da nossa vida. Nós também percebemos o ambiente, né? As vibrações, o clima. Quem nunca entrou num local e sentiu que estava pesado? Ou quem nunca entrou numa casa espírita e sentiu aquele bem-estar, aqueles fluidos leves, aquela ação que já vai apaziguando aquele sentimento que a gente entra na casa espírita, às vezes meio atabalhoado, né? A gente percebe. E no Bluetooth ali, coloquei os transtornos mentais, porque a gente tem que falar um pouquinho de doença mental também. Os transtornos mentais, eles produzem sentimentos por desregulações eletroquímicas do nosso cérebro, que não são nem memórias, nem reações naturais às circunstâncias, são agentes intrusivos, né? Emocionais, ou então amplificando imensamente e tornando patológica aquela experiência. Eu tenho um pouquinho de ansiedade, mas quando o meu cérebro desregula, eu entro em pânico. A produção da emoção pânico, ela pode ser desencadeada por vários elementos, mas ela é uma desregulação nas redes neuronais de produção de noradrenalina, que nos colocam numa posição de extrema luta ou fuga. Então tudo isso convive dentro de nós, e a nossa tarefa, nossa missão é ir discriminando esses elementos, filtrando, selecionando, dando vazão ou não àquilo que entra no nosso sistema, no nosso hardware, né? Na nossa cabeça, no nosso cérebro, que vai modular essas expressões todas. Porque por mais sutil e espiritual que seja a fonte, essa é uma das ideias, essa influência vai modificar a maneira como o cérebro funciona, vai ter uma expressão neuroquímica, neuroelétrica, eletromagnética. Vamos pegar um caso hipotético. Temos aqui, através da nossa entrada da mediunidade, uma influência mental obsessiva. Mas no software do meu notebook, o que eu tenho ali instalado? O antivírus do Evangelho. O Evangelho de Jesus é um antivírus poderosíssimo. Eu até posso ter uma entrada aqui bem aberta, o cara ali pode tentar, mas esse aplicativo aqui não deixa ele se criar. Ok? Além disso, eu faço psicoterapia. Psicoterapia? Para espírito? Não, pessoal. Psicoterapia. A influência espiritual, ela não precisa de um plug. Ela não vai acionar minhas questões internas de alguma maneira. Então, quando eu estou me submetendo a uma psicoterapia, eu estou trabalhando os meus plugs.
porque é onde a obsessão vai engatar. A minha tendência a ter medo das coisas, a minha irritação, a raiva que eu costumo sentir de determinadas situações, que não cabe mais. Então a psicoterapia é uma forma de tratar também influência espiritual na fonte, no software, aonde acopla a influência externa. Quando eu chego em casa, eu leio à noite um livro edificante, pego um livro do Emmanuel para ler, Consciência Imortal, pego um livro do Décio para ler, O Cérebro Triuno, não é? Então eu já entro em sintonia com as forças superiores, vou acalmando a minha mente do dia atribulado, das outras influências que querem ainda repercutir na minha mente. Então, esse caso aqui, vocês acham que vai acontecer o quê? Esse paciente vai dormir bem à noite ou vai ter algum problema? Esse passou no teste, né? Vamos para outro caso. Mesma coisa, uma influência espiritual ali tentando me atrapalhar, mas eu vou na casa espírita, eu me submeto à fluidoterapia, ao passe, eu tomo a minha aguinha em casa, magnetizada, a minha ansiedade está bem tratada, eu não vou deixar essa porta aberta na minha organicidade para uma influência espiritual contrária, porque eles se aproveitam das vulnerabilidades, né? Quer fazer alguém ficar ansioso, que tem pânico, é só soprar ali, vai dar uma crise. Se eu pego essa frase e fico realmente ali, pensando nisso, não é? Daqui a pouco a crise acontece. Então há uma interface constante de todos esses elementos, de todas essas variáveis que vão nos conduzir para um estado de saúde ou de doença. Eu pratico a caridade, eu estou ligado ao voluntariado, eu ajudo as pessoas. Quando a gente está agindo em favor do outro, a justiça divina está nos ajudando também, está nos protegendo, estamos dando a mão para quem está abaixo e estendendo a mão para quem está acima. Então, são fatores de saúde. Ué, o que eu fiz aqui? Bom, acho que eu quis dizer aqui que se eu não tenho nada disso, não tomo medicação, não faço terapia, não vou na casa espírita, não faço caridade, não ajudo ninguém, não leio, não nada, e vou assistir o Big Brother de noite, vocês querem o quê? Dormir bem? Tranquilos? Vamos lá. Revisando os meus livros, lá os meus materiais, eu achei essa preciosidade aqui, que é antiga, mas é muito atual. É uma revista espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Reencarnação, dos idos de 1997. Eu ainda não tinha entrado na medicina. E especialmente 2 textos de Jorge Andréa dos Santos, aquele psiquiatra, né, pioneiro na psiquiatria espírita, digamos assim, aqui no Brasil, e da doutora Marlene Nobre, né? Nossa querida doutora Marlene. Alguns pontos interessantíssimos que o doutor Jorge Andréa traz em relação à mediunidade de pacientes psiquiátricos. Nos quadros de características patológicas, as variações são bem maiores e oscilantes, ou seja, a mediunidade nesses pacientes, misturado nesse mundo interno com a amplificação que as patologias trazem, tornam tudo um tanto estranho, um tanto diferente, misturando elementos de psicopatologia com elementos de mediunidade genuínos. Então é um desafio maior em pacientes que estão em franco desequilíbrio emocional e mental, discernir o que é de fato mediúnico e do que não é. A maioria dos quadros mentais mais severos exige tratamento pelos fármacos,
para controle dos sintomas e evitando lesões maiores na área física. A gente sempre fala isso, porque existe uma minoria de pessoas, muitas vezes iniciantes na área da espiritualidade, do espiritismo, que acreditam que tudo é espiritual, que não existe doença mental e que tudo possa ser tratado a partir da casa espírita. Se bem que reconheçamos a extrema importância disso, existem sim doenças mentais graves que vão precisar do tratamento médico convencional. Até porque, ainda que, digamos que seja exclusivamente espiritual, tá? Vamos pegar um caso exclusivamente de interferência obsessiva perniciosa. O próprio Kardec coloca no último parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo exatamente isso: influências espirituais persistentes, nocivas, duradouras no tempo, podem acarretar alterações no nosso orgânico, na nossa estrutura física, gerando disfunções que vão precisar ser tratadas pela medicina. Nós não estamos dizendo que há uma interação constante entre as coisas aqui. Então, mesmo uma fonte espiritual pertinaz pode desequilibrar os nossos neurotransmissores, de maneira que, ainda que seja afastada a fonte de desequilíbrio, permanece o desequilíbrio no orgânico, porque o cérebro é plástico. Por princípio, o paciente psiquiátrico necessita, antes de mais nada, de controle e mesmo apagamento da mediunidade quando presente. São frases do Dr. Jorge André, né? Então, estamos falando aqui de pacientes graves, tá? Pacientes graves, pacientes em desequilíbrio, tá? Pacientes que estão com dificuldade de discernimento da realidade. Não estamos falando da grande maioria, inclusive, de pacientes que vão ao consultório de psiquiatria, que não perdem a lucidez, não perdem a capacidade de discriminar a realidade da fantasia. Ok? Então, esses pacientes precisam ser temporariamente afastados para encontrarem o seu equilíbrio orgânico. Por quê? O mediúnico, o espiritual, ele pode sobreexcitar esse cérebro que está encontrando equilíbrio às muitas custas, inclusive de medicações. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, eu sei que é um tema que gera muita dúvida, né? Cremos, como hipótese de trabalho, que a atuação das drogas dessa ordem, os psicofármacos, atingem as intersecções sinápticas, gerando afastamento temporário das ligações perispirituais nos específicos neurônios. Traduzindo, também os psicofármacos atuam minimizando o impacto da influência espiritual no desajuste orgânico que pode proporcionar. Então, as coisas não estão em gavetas separadas. Nas síndromes delirantes, que é quando o paciente tem um pensamento totalmente fora da realidade, onde muitas janelas nessa rede energética devem estar sem controle, a gente acredita que o paciente psicótico, delirante, ele está captando tudo do ambiente extrapsíquico e intrapsíquico e não consegue fazer esse filtro. E nessa dificuldade de filtragem, de organização das coisas, surgem os delírios, as alucinações. As anexações obsessivas encontram campo favorável, ampliando as manifestações patológicas. Então, mesmo num quadro que não tenha nada a ver na sua origem com uma influência espiritual, seja estritamente orgânico, a influência espiritual vai poder navegar nessa fragilidade e piorar o quadro. Falei de um extremo, agora do outro. Ainda que não haja nada orgânico, pode virar orgânico. Ainda que não haja nada espiritual, o espiritual pode se aproveitar e agravar o quadro clínico. Aí vocês vão entendendo por que a gente sempre recomenda
o tratamento espiritual. Sempre vai ser útil. Separar e avaliar as descargas anímicas, aquelas que vêm do próprio sujeito, das impregnações obsessivas, nem sempre terá fácil condição, porquanto os processos se encontram associados na totalidade dos casos. Esse é um outro conceito-chave. As pessoas sempre perguntam, mas isso é mediúnico ou é meu? Isso é da minha depressão ou é uma influência espiritual? Esse pânico que eu estou tendo é uma influência espiritual ou é um desajuste químico? O que as pessoas fazem, os espíritas, na maior parte das vezes, trata no psiquiatra, e na casa espírita trata a parte espiritual. E está correto. Mas aqui a gente tenta fazer essa união dos dois mundos, compreendendo que eles estão integrados. E que é importante buscar a terapêutica também espiritual. A gente vê que os casos se desenvolvem muito melhor quando o paciente faz assim. É muito difícil atender um paciente que vem com uma problemática bem dolorosa no consultório e que a gente percebe que possivelmente tem ali algo possivelmente espiritual, de obsessão, e o paciente não acredita, não quer, é contrário, Bom, eticamente a gente tem que respeitar, porque não pode impor as nossas crenças a ninguém, Mas fica muito mais fácil quando isso parte do próprio paciente. Eu dava aula numa faculdade de psicologia e os alunos frequentemente perguntavam, porque eu dava uma aula de psicopatologia e neuropsicologia, aí eles perguntavam, mas isso é psicológico ou é orgânico? Nem tinha o mediúnico na época, é o psicológico ou é orgânico? E aí nós lembrávamos do flautista. Aí eu pergunto a vocês, quando a gente ouve uma música de uma flauta, da onde vem o som? De quem está soprando, é uma resposta. Mas e se tirar a flauta, o aparelho? Não faz sentido perguntar de onde vem o som, na verdade. O som, a música, vem da interação dos dois fatores. Não existe música de flauta sem flauta, nem sem o soprador. Então, um navega no outro para produzir o som. Assim também é nós quando somos espíritos encarnados. Nós estamos no corpo. Todas as nossas expressões passam pela biologia. Nosso pensamento está moldando a nossa eletroquímica cerebral. Então, todos esses elementos são importantes o tempo todo, inclusive nas expressões mediúnicas. Ainda o Dr. Jorge André, a mediunidade existente nesses pacientes não deve ser exercida, estamos falando dos casos graves, por tempo variável, apesar do valor da catarse que a mediunidade oferece, pelo recalcitrante processo obsessivo, quase sempre resultado de distonias instaladas em épocas pregressas. Os focos doentios, desorganizados, necessitam de substituição. Somente o trabalho bem direcionado, a conduta ajustada, o procedimento terapêutico bem equacionado poderão oferecer condições de equilíbrio nas raízes espirituais. É um processo que às vezes leva muito tempo, muita persistência, junto à caridade, junto à transformação, junto à reforma íntima. Eu vou pular essa parte aqui porque o tempo está avançado. Para finalizar, falei que não tinham artigos, mas tem alguns, e eu trouxe 2 artigos, 2 pesquisas, que para mim são as minhas 2 preferidas nessa temática de espiritualidade e saúde mental. Tem as referências para quem quiser pesquisar depois, dá um Google ali. Os 2 artigos são públicos, são gratuitos, quem quiser baixar, encontrar para ler mais aprofundadamente. Esse artigo aqui, o diagnóstico diferencial entre experiências espirituais e psicóticas
não patológicas e transtornos mentais. Porque antigamente todo mundo que tinha uma percepção auditiva anômala, que a gente chama de alucinação, era considerado, por definição, ou um esquizofrênico ou quase isso. E isso colocava todos os médiuns numa posição de vulnerabilidade diante do conhecimento psiquiátrico, posto que poderia ser mal interpretado e, quem sabe, internado lá com o Dr. Gilson no Hospital Espírita. Isso foi feito, de fato, no início do século XX, meados do século XX, quando a própria psiquiatria engatinhava na compreensão das doenças mentais. Então, pesquisaram as alucinações não em pacientes, mas na população em geral. Não naqueles que procuram atendimento de saúde, mas naqueles que estão em suas casas, trabalhando. E se viu que as alucinações auditivas são extremamente comuns na população geral. E que essas alucinações não estão associadas à doença. As pessoas trabalham bem, são felizes, são saudáveis, têm uma vida normal. Então, o nosso trabalho atual não é detectar alucinações, é diferenciá-las, é compreender a sua natureza. E os psiquiatras são orientados a estudarem esses assuntos. Aqui tem uma lista de características, que eu não vou entrar pela questão do tempo, dessas alucinações que são consideradas normais. Então, os médiuns já têm uma literatura científica que os impede de adentrar as portas da instituição psiquiátrica. E aqui um último artigo, a doutora Liza Miller, pesquisando famílias de depressivos, famílias de pessoas que têm genética e propensão para depressão, avaliando as crianças, os filhos desses pais com depressão. Ambos os pais tinham depressão. E se viu que as crianças que não desenvolviam depressão na vida adulta, contrariando a expectativa de que também tivessem, eram aquelas que valorizavam a religiosidade. Eram aquelas que tiveram uma educação espiritual e tinham isso como importante. Não era a frequência à igreja, frequência ao templo, não, era a valoração interna mais alta, conferindo um espessamento do córtex cerebral. Eles tinham o córtex cerebral mais espesso em algumas regiões, e isso lhes dava resiliência, hipoteticamente, para o desenvolvimento de transtornos mentais como a depressão. Mostrando, mais uma vez, como a religiosidade, o espiritual, modula, interfere na nossa estruturação, nos dando mais resistência, mais saúde e também ajudando no tratamento daqueles que adoeceram mentalmente de alguma maneira. Era isso que tínhamos para hoje. Um bom evento a todos.